Num lugar tão belo, é impossível não ser feliz. Leopoldina, arquiduquesa da Áustria e princesa real do Brasil e Portugal e Algarve, chega aos trópicos, ao exótico Brasil, terra sonhada e de muitos desafios, onde poderia exercitar o gosto pela mineralogia, pela observação da fauna e da flora, estudos que tanto alimentavam seu espírito nos dias enfadonhos e frios do castelo dos Habsburg, em Viena, sua terra natal. A bordo de uma fragata que deslizava em direção ao seu prometido marido, o príncipe regente Pedro de Bragança e Bourbon, se entrega ansiosamente aos cuidados das damas de honra. É chegado o momento do encontro, de ver o seu esposo, uma vez que havia se casado por procuração com o herdeiro da coroa portuguesa. Maria Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo foi a primeira imperatriz do Brasil na condição de esposa de Dom Pedro I. Teve papel fundamental na construção do processo da independência, junto com José Bonifácio de Andrada e Silva. Foi o suporte intelectual, estratégico e moral de um intempestivo príncipe regente que viu em seus sábios e prudentes conselhos a influência norteadora precisa que traria legitimidade ao primeiro reinado brasileiro. É admirável a influência que essa mulher ofereceu a Dom Pedro I, sendo para ele a esposa necessária, mesmo que ele não a visse desse modo. Meu casamento com Dom Pedro, como mandava a tradição, envolvia altos interesses no delicado jogo de xadrez que se estabelecera entre as monarquias europeias após a queda de Napoleão em 1815. Exilado nos trópicos desde 1808, Dom João VI, meu sogro, precisava estreitar os laços entre a coroa portuguesa e os Habsburg austríacos, como forma de se contrapor à excessiva influência da Inglaterra nos seus domínios. A Áustria, por sua vez, e meu querido papai, o imperador Francisco I Franz, também queria tirar Portugal da órbita inglesa, mas tinha especial interesse em fortalecer o regime de monarquia na América, um continente assolado pelas revoluções republicanas. Fui peça estratégica nesse jogo. Aceitei sem questionar meu destino, porque assim fora educada desde o nascimento. De acordo com a imagem que nós, os Habsburg, tínhamos entre as casas reais da Europa, era corrente a expressão: os outros que façam a guerra, tu, Österreich, Áustria feliz, casa-te. Minha cultura e educação formal de uma arquiduquesa faziam de mim o suporte ideal para um príncipe na hora de governar. Mas minhas intenções com o Brasil iam além dos deveres do reinar. Iludida estava, ansiosa por viver no paraíso tropical. Meu maior empenho era poder levar alegria e satisfação ao meu esposo e meus futuros filhos. Ademais, meu marido, após receber do Marquês de Marialva, representante do Brasil, em Viena, uma medalha com o retrato de Sua Alteza, o Príncipe Real,
como símbolo do nosso noivado, já o amava sem jamais tê-lo visto. Estava arrebatada por sua beleza, apaixonada por sua bela figura de Adonis. Seu retrato me deixou transtornada. Sua fronte grega, sombreada por cachos castanhos e 2 lindos e brilhantes olhos negros, traziam a expressão: eu te amo e quero te ver feliz. É na tentativa de resgatar as memórias de uma mulher nobre que marcou a história com episódios de renúncia e obstinação que vamos lembrar os fatos que culminaram com a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Como rio caudaloso, a consolidação da pátria do Cruzeiro, não mais sob julgo colonizador de Portugal, e inaugurando os planos superiores de ser uma nação livre, capaz de exercer seu papel de pujança, de acolhimento e de oferta de valores morais na sinfonia das nações, tem na história os fatores causais de muitos afluentes. Sou Maria Ana von Kinbrook, também chamada de Nani, pela arquiduquesa Leopoldina. Como condessa e principal dama de companhia dela, fui na viagem para o Brasil a camareira-mor e também confidente de Vossa Majestade. Pude testemunhar o tamanho dos desafios e imolações enfrentados por essa menina princesa para a independência do Brasil. Sua disciplina e têmpera eram invejáveis. Fiel aos seus deveres e sempre manifestando profunda religiosidade. Ingressou em 1810 na Ordem da Cruz Estrelada, uma ordem exclusivamente feminina e aristocrática. Seus membros se dedicavam à oração, à adoração da Santa Cruz, a levar uma vida de virtude e à prática da assistência espiritual e da caridade. Dona Leopoldina foi sempre muito leal aos preceitos da ordem, criada após o incêndio do Palácio de Hofburg, quando milagrosamente um pedaço atribuído à cruz de Jesus ficou intacto diante das chamas. Rapidamente, a dura realidade dos trópicos se imporia aos sonhos da princesa. O Rio de Janeiro era insalubre. O palácio da Quinta da Boa Vista estava muito aquém dos palácios europeus. Nos arredores do paço não existiam árvores nem calçadas, o que resultava em grande lamaçal na estação chuvosa. Ademais, a América Portuguesa seria um paraíso terrestre se não houvesse um calor insuportável e muitos mosquitos. A localização afastada de São Cristóvão ajudaria na aproximação do casal. Os passeios a cavalo atestavam a boa montaria de Leopoldina, que passa a fazer dupla com o marido em incursões pela Floresta da Tijuca, trilhas e cascatas. Quase completando 1 ano de casamento, finalmente puderam comunicar ao rei que um herdeiro estava a caminho. O verão é passado em Santa Cruz, antiga fazenda jesuíta promovida a palácio de veraneio. De volta à Quinta da Boa Vista, no final da tarde do dia 4 de abril de 1819, um domingo de Ramos, fogos de artifício lançados da Quinta da Boa Vista e do Morro do Castelo anunciaram a grande notícia.
Pedro e Leopoldina finalmente eram pais. Nascia a infanta Maria da Glória. Pedro me contemplava com ternura e a nossa filha. Era um pai zeloso e atencioso. Mostrava sua sensibilidade como exímio músico e nossos momentos de tertúlia entre instrumentos na sala de música foram inesquecíveis. Com a chegada de Maria da Glória, nossa proximidade aumentou. Agradecia a Deus por ter me dado uma filha e uma família. Nunca mais estaria só. Mas os momentos de bonança em breve terminariam. Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, fiel escudeiro das noitadas, o supervisor da cozinha, João Carlota, e o barbeiro Plácido, não deixavam de assediar o príncipe regente com apelos e novidades. Eram eficientes em estimular a infidelidade conjugal e acompanhar Pedro nas mais variadas aventuras. Conseguia extravasar minhas decepções e angústias com Pedro nas cartas que trocava com minha irmã mais velha, Maria Luísa. Ela simulara sendo obrigada a casar-se com Napoleão Bonaparte e sabia ler o fundo de minha alma, sendo também vítima de um casamento infeliz. Para as princesas, no jogo político das casas reais, éramos dados, lançados em direção ao destino. Minha amada irmã, respondo-te a carta enviada em 24 de maio de 1821. Seu desabafo me preocupa. Sinto-te infeliz e certa do teu enorme caráter e espírito de dever. Posso presumir o quanto sofres. A notícia que deves ficar no Brasil por tempo indeterminado e saber arriscada a sua situação pelos constantes levantes do povo que apoia as cortes em Portugal, também me deixa apreensiva. Seu casamento, cheios de altos e baixos, com os dissabores naturais de uma união infeliz, exige-te a força da renúncia. Persevere, minha irmã de sangue e de alma, face aos dissabores domésticos. Não recalcitres em se reconfortar na religião. Colocar em primeiro plano a consciência tranquila, as suas qualidades para reinar. Guarde no seu coração amoroso a certeza que és plena de possibilidades positivas e o afeto dos antigos queridos que deixaste na Áustria. Somos por você. Somos Habsburg. Enquanto Pedro se entregava a devaneios amorosos, o caldeirão político se agitava na Europa, certamente trazendo reflexos para o Brasil. A princesa, por sua vez, se envolvia cada vez mais no turbilhão dos acontecimentos que precediam a independência. Leopoldina, antes carente de afeto e de aprovação, rapidamente dá lugar a uma mulher adulta que passa a encarar a vida sem ilusões.
A Revolução Liberal do Porto, em 1820, detonou no Brasil uma crise entre portugueses e brasileiros. A união de todas as províncias brasileiras sob o poder do rei vacilava. Levantes em várias cidades de norte a sul do país rompiam com a unidade governamental do Brasil. Aderiam ao novo governo instalado em Portugal e às Cortes de Lisboa. As ideias liberais, após a queda de Napoleão Bonaparte e a fragilidade do sistema absolutista, preocupavam os nobres que vislumbravam um galopante processo de modificação do cenário político. Em conversa franca que manteve com a princesa Leopoldina, o embaixador austríaco von Sturmer recebe a instrução de fazer com que Dom Pedro I passasse a se interessar pelos problemas do reino e dedicar-se menos tempo às suas aventuras extraconjugais. O povo português se impacientava diante do frágil cenário europeu e Viena apelava para que sua princesa insistisse no regresso de Dom João a Lisboa. Era necessário que ela se aproximasse das questões palacianas. Mesmo desiludida com as aventuras amorosas de meu marido e com a mediocridade da vida social no Rio de Janeiro, a saudade da Europa, nunca deixei de me mobilizar com os assuntos que interessavam diretamente a Pedro e ao reino. Encontrava grande apoio espiritual nas visitas ao Outeiro da Glória, para momentos de reflexão. Também era para mim um lenitivo as conversas aprofundadas que mantinha com o general Hogendorp em habituais visitas que fazia à sua chácara no Cosme Velho. Ameaçado de perder o trono português, Dom João VI retorna a Lisboa em abril de 1821. Um decreto de 7 de abril comunicava a partida da família real e a nomeação de Dom Pedro como príncipe regente. Nos momentos que antecederam o retorno de Dom João VI, ainda na intimidade da família no Paço de São Cristóvão, o pai diz ao filho decisivas palavras que lhe tirariam no futuro qualquer intranquilidade de consciência em perjurar a figura paterna. Pedro, é sua missão manter intacto o Império. Mas, se isso não for possível, reivindique para si mesmo a posse da coroa do Brasil. Ou alguém mais o fará. Os esforços de Dom João VI em manter a legitimidade da dinastia dos Braganças em Portugal caíram por terra. Foi tratado com desrespeito no Velho Mundo e logo à chegada haviam-lhe demonstrado que seu papel era apenas simbólico. O poder caberia exclusivamente às cortes. Junto às notícias das desventuras da família real que chegavam do velho continente, chegavam igualmente sucessivos novos decretos para o Brasil. Cada província passaria a ter uma junta de governo, um comandante militar português e estaria subordinada diretamente a Lisboa e não ao regente Dom Pedro. Uma manobra para desunir o país com a abolição do poder central. Na quietude do Outeiro da Glória, pedia orientação a Nossa Senhora para que não desse um passo em falso. Temia a situação de cheque que nos encontrávamos. Se Pedro desobedecesse às cortes,
não poderia mais voltar a Portugal, onde seria considerado traidor. Nesse contexto, teria que abrir mão de meu maior sonho, que era voltar para a Europa, das minhas reminiscências de infância em Schönbrunn e Hofburg, para viver em família, ao lado do amado esposo e filhos. Queria rever minha família. Por outro lado, se ambos voltássemos agora, perderíamos o Brasil, terra que aprendi a amar, e, talvez, em Portugal, não houvesse coroa portuguesa também. Ao mesmo tempo, se ficássemos no Brasil, mas sem o apoio dos brasileiros, acabaríamos vítimas de alguma revolução. Não havia mais tempo para demoras. Mandei selar meu cavalo e pus-me a cavalgar ao encontro do eremita do Corcovado, o velho amigo holandês Hogendorp, comandante condecorado de Napoleão Bonaparte, que vivia no Brasil. Mais do que nunca, precisava de seus conselhos e estratégias. Mesmo correndo o risco de ser considerado um atrevido, gostaria de mandar um recado para vosso esposo. O colonialismo nas Américas está com os dias contados. Ele deve lembrar-se disso sempre que for tomar alguma decisão. E complementando para uma atitude positiva de vossa parte, devo lembrar que vossa educação vos preparou para presidir uma corte. O Brasil quer de Vossa Alteza muito mais. Hora de voltar a São Cristóvão e começar a agir.